Olá, eu sou Simone Garotti e nesse canal eu conto para vocês vivências sobre os cães e a espiritualidade. E a história que eu vou contar hoje para vocês é mostrando como a espiritualidade, sim, ela ajuda os animais. E essa história é verídica, aconteceu comigo. Fica aqui que você vai adorar ficar sabendo dessa história. E antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu like, porque é muito importante para eu continuar aqui toda semana relatando para vocês histórias lindas sobre a espiritualidade e os animais, certo? Bom, isso aconteceu comigo agora, tem pouquíssimos meses, e eu não acreditei, fiquei assim de boca aberta até entender tudo que se passou. E sim, a espiritualidade, ela ajuda os animais, e esse cachorro chegou em mim para ser ajudado e eu nem imaginava quem esse cachorro era. Pois é. Bom, antes de eu contar a história para vocês, quero falar do meu livro Eu, os Cães e a Espiritualidade, tá? Isso que eu vou relatar, essa cachorrinha que eu vou relatar, eu conto dela aqui em algum momento desse livro. Por quê? Porque esse cachorro que eu ajudei já foi um cachorro meu. Então tem um momento aqui do livro que eu falo para vocês, e a minha matilha, ela está em 13 cães, que são fulano, 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 e eu vou falando os nomes dos cães, né? E aí eu falo o nome dessa cachorrinha, porque ela era minha. Depois eu acabei dando essa cachorra embora, mas eu não conto isso no livro, porque como o livro ele é muito objetivo, eu não quis aumentar demais a história, porque como eram muitos cães, o leitor também ia acabar se perdendo. Então, como naquele momento eu não achei isso relevante, então eu acabo não contando que esse cachorro foi dado embora para uma pessoa, mas eu falo dela aqui no livro, né, eu menciono o nome dela, então para vocês verem como é um fato verídico mesmo, tá? Então, qual é a história? Bom, primeiramente, então, para vocês saberem, eu tinha uma bichon que se chamava Jajá. Por mais que eu tente colocar nome curto nos cachorros, não colocar nome de gente, não tem jeito, acaba virando nome de gente. Então, a Jajá começou com Jajá e ficou Jaqueline, porque a gente não conseguia chamar ela de Jajá, chamávamos de Jaqueline, certo? A Jaqueline, ela ficou porque, na verdade, ela era um cachorro que era para ser vendido, que ia ser para uma família, já estava encomendada, então a gente só fez a transação, só ia fazer essa transação. Bom, conclusão, eu comprei a Jaqueline já com intenção de vendê-la para uma família, porque já tinha o comprador, a pessoa chegou em mim. Por quê? Porque eu era especialista na tosa da raça Bichon Frisé. Então era muito comum que as pessoas associassem, né? Então essa pessoa queria comprar um bichon e ela chegou em mim, e aí eu tinha um conhecido, eu ia fazer essa transação, ok? Bom, conclusão, eu comprei a Jajá e aí chegou esse cliente para você, olha, contando agora que eu estou entendendo como era para ela ir, para quem ela foi mesmo. Essa pessoa que ia comprar a Jajá desistiu, não comprou. E aí, foi passando o tempo, eu me engracei e acabei ficando com ela. Só que o que aconteceu? A Jaqueline era um cachorro muito acelerado. Ela era acelerada, eu brigava demais com ela porque eu não aguentava o jeito dela. E eu tinha vários outros cães já, e ela doida, acelerada. Era assim, ela destoava da turma, né? E aí foi passando o tempo. E eu falei, meu Deus do céu, não dá, eu brigo demais com essa cachorra, não tem a menor condição. Como é que tem um cachorro assim para ficar brigando o tempo todo? Essa relação não é saudável nem para mim, nem para ela. Mas eu nunca tinha dado nenhum cachorro meu embora. Então era muito difícil eu aceitar essa situação, mas eu percebia que a gente assim não tinha nascido uma para outra, né? E aí passou um bom tempo. Me despertou uma cliente, ela tinha um poodle, né? Então o bichon e o poodle são cães muito parecidos. E aí esse cachorro dela faleceu. E aí na hora assim, me veio um start, né? Eu falei, nossa, essa pessoa é o dono ideal para Jajá, né?
será que eu... Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, vai ser... Assim, foi muito difícil eu tomar essa decisão de dar ela embora. Eu lembro que eu chorava noites e noites pensando nisso e como eu ia fazer, eu me sentia culpada, né? Aí eu falei, bom, mas também do jeito que tá não dá pra ficar, porque eu percebo que eu não sou amorosa com ela, eu fico muito irritada com ela, eu só brigo com ela o tempo todo porque ela destoava demais. E eu também entendi o seguinte, eu falava assim, mas eu acho que essa cachorra é desse jeito porque eu tenho muitos cães, então ela acaba tendo que ficar muito acelerada porque ela fica competindo com os outros o tempo todo. Então o tempo todo ela tem que ser a primeira em tudo e são muitos, então ela fica o tempo todo em alerta porque ela tem que ganhar, tem que ser, né? Ela fica querendo sempre estar na disputa com os outros, então aquilo era terrível. E aí eu pensei nisso, eu falei, eu acho que essa cachorra, o que mais acelera ela é o fato dela viver em matilha, são muitos cães, então ela tem que estar disputando o tempo todo. Acho que se ela morasse num lugar que era só ela, eu acho que ela iria modificar o comportamento. E aí entrei em contato com essa cliente e ofereci a cachorra para ela. E deixei bem claro, eu falei, olha, a cachorra é para você. Se você não quiser, você não diga para mais ninguém que eu estou dando ela, porque eu não vou dar ela para outra pessoa. Se você quiser, é para você. Se você não quiser, eu não vou dar ela para mais ninguém. Então não é para ficar falando que eu estou dando ela. E aí eu falei assim, eu não quero que fique falando que eu estou dando ela, porque essa cachorra ela é muito bonita, ela é a cachorra mais bonita que eu tenho. Então as pessoas vão querer ela de qualquer jeito, mas eu quero dar ela para você, porque eu sinto que você é a pessoa certa para conviver com ela. E aí essa cliente achou muito estranho, ela já era uma senhora de idade, ela morava sozinha, só ela e o poodle, e aí o poodle morreu e ela ficou muito sozinha, e foi quando eu ofereci a Jaqueline para ela. E aí ela ficou muito desconfiada, né, e achou assim, não acreditou muito não, né. Falei, não, mas qual é o problema? Aí eu conversei com ela, falei, olha, não tem problema nenhum, o problema sou eu e ela, nós, né, a gente não entrosa, então a cachorra ela é uma graça, ela é muito bonita, assim, assada. Eu comecei a contar, eu falei, não tem problemas. Eu falei, o grande problema dela é porque ela é muito acelerada, mas porque ela vive num ambiente com outros cães e isso acelera ela demais, né. Falei, vamos fazer o seguinte, faz um teste. Falei, eu levo ela aí na sua casa, é um apartamento. Vamos fazer o teste, né? Eu falei, se você fica um dia com ela, se você não se engraçar, você me devolve, mas peço que não comente com ninguém, porque eu não vou dar ela para outra pessoa. Bom, combinado, levei ela no apartamento dessa senhora. Chegando no apartamento, ela, incrivelmente, já assim, fez a festinha para a pessoa, lá para a senhora, já foi andando no apartamento tudo. Eu falei, ai meu Deus do céu, ela vai me fazer cocô e xixi no meio da sala, bem no tapete, né? A hora que eu vi aquele apartamento cheio de tapete, tudo arrumadinho, eu falei, meu Deus do céu, né? Já não vai dar certo, né? Mas que nada, tudo assim 100%, como se as duas já se conhecessem. A hora que eu virei as costas e fui embora, ela nem ligou pra mim, ela já tinha assim, se encontrou. E aí, dito e feito, as duas assim viraram uma dupla perfeita. Mas o combinado também era que ela frequentasse, né, o meu pet shop toda semana, que eu pudesse vê-la toda semana, acompanhar, que eu não iria me distanciar, né, que eu pudesse acompanhá-la ali, a convivência delas. Então, nós continuamos nos vendo toda semana, porque ela ia tomar o banho dela toda semana, manteve, né, a rotina dela, comum como ela estava acostumada, só que, né, para já foi maravilhoso, porque ela era filha única, ela passeava de manhã e à tarde todos os dias, ela tinha a rotina dela do jeito que ela queria, então assim, foi uma combinação perfeita, todo mundo ficou feliz, eu fiquei muito aliviada de ter percebido que realmente ela não estava feliz, né, comigo, então que muitas vezes a gente acaba ficando, assim, sendo egoísta, né, por perceber certas situações e querer ficar ali mantendo, né, tipo, eu que comprei, é o cachorro mais bonito que eu tenho, vou usar ela para trabalho, porque porque eu dava aula de tosa, então eu acabava usando, então seria conveniente tê-la, mas eu falei, não, essa cachorra não tá feliz, eu não tô feliz, a gente precisa verificar isso. Então, agora, contando essa história, eu entendo que essa pessoa que ficou com a Jajá, já estava escrito delas ficarem juntas, né? Por isso que eu não consegui vender a Jajá. E acabou indo para essa senhora e deu tudo certo. Bom,
Passaram-se anos e muitos anos, e aí quando eu já tinha por volta de 12 anos, não, acho que menos, quando ela tinha por volta de uns 10 anos, ela teve um problema que não é comum, tá? Um problema que não é comum, que é o cachorro ele fica cego do dia para a noite, mas a hora que você olha para ele, você não percebe nada no olho dele. O olho dele fica normal, mas o cachorro perde a visão. Ela teve este problema. E aí, né, quando foi diagnosticado, porque até diagnosticar, ela ficou um tempo em casa, porque essa senhora falou, ela tá muito estranha, ela não, né, tá com medo, não sei o quê. Aí até a gente descobrir que foi isso que aconteceu. Bom, passou esse período, tudo ok, ela se adaptou perfeitamente, ela passeava normalmente, andava pelo apartamento, tudo certinho. Então, foi uma fase difícil, eu acho que muito mais difícil de nós aceitarmos, né? Porque foi um susto que aconteceu, e mesmo para a cachorra, como ela perdeu a visão da noite para o dia, aquelas primeiras 2 semanas ela ficou completamente perdida, sem entender o que aconteceu, mas depois tudo se ajeitou e ela teve a vidinha dela normalmente. E aí eu acho que se passaram mais uns 2 anos, e aí a dona dela veio a falecer, porque já era uma senhora de idade, né? E quando a dona veio a falecer, a família devolveu a Jajá para nós. Falou, olha, nós não queremos ficar com ela, não temos a menor condição de ficar com ela, ainda mais que ela é cega, ela era da minha mãe, como foi você que deu, toma a cachorra para você de volta, né? Nós não vamos ficar com a cachorra. E por mim tudo bem, porque a minha intenção nunca foi se livrar da cachorra, a minha intenção era só proporcionar uma convivência boa para a cachorra, né? E aí tudo bem, aí ela voltou para minha casa, viveu lá em casa acho que mais 2 anos e faleceu, que já tinha uma idade avançada e conviveu em casa normalmente, até porque ela já conhecia as outras cachorras, já conhecia a casa, foi tudo tranquilo, sem estresse. Ok, passaram-se muitos anos, né? Passaram-se praticamente 6 anos dessa história, certo? E aí, o que me acontece? Em fevereiro de 2025, eis que eu estou deixando meu filho na casa da minha mãe, e aí a minha mãe chega para mim e fala assim, olha, eu tive um sonho que eu não entendi absolutamente nada, mas nesse sonho eu vi uma cachorrinha branquinha, coisa mais linda, e ela fazia festinha, era uma cachorrinha pequenininha, assim assada, a cachorra era uma graça, e ela fazia uns truques, e ela fazia isso, toda bonitinha, toda redondinha. Olha que cachorrinha linda que eu vi essa cachorra, e aí depois, no final assim do sonho, a única mensagem aí apareceu uma mensagem que eu tenho que te falar, que a mensagem é, se prepara que vão deixar um cachorro lá na clínica para você. Minha mãe falou isso, eu falei, ai meu Deus, né? Para minha mãe falar uma coisa dessa para mim, é porque o negócio é verdade. Eu falei, não dá para eu ignorar isso, é um recado da espiritualidade. E fiquei pensando, né? Mas o que tem a ver essa cachorrinha branquinha? O que será que significa, né? E tudo bem. Passou exatamente uma semana que eu recebi desse recado que eu recebi esse recado numa segunda, uma semana depois, na própria segunda-feira, eis que meu marido vai abrir lá o pet shop, tem um cachorro amarrado na frente do pet shop lá no portão. E aí ele me manda, tirou a foto e me mandou. Começamos bem a semana, olha o presente que deixaram aqui pra gente. E eu não comentei nada com ele do recado que eu havia recebido, né? Aí a hora que ele me mandou a foto, eu falei, nossa senhora, lembrei do que minha mãe tinha me passado, né? Lembrei que eu ia deixar um cachorro na clínica pra mim. E aí eu falei, meu Deus do céu, não é que é verdade? Não é possível que seja coincidência, né? Eu falei, ainda mais nos dias de hoje, com tantas câmeras, a pessoa amarrar um cachorro ali, abandonar um cachorro com tantas câmeras que tem, ainda mais sabendo que é crime. Aí eu sei assim que eu nem fiquei chateada, porque eu já sabia, eu já tinha recebido, né, a informação que isso ia acontecer. Então eu nem fui ver câmera, nada disso. E aí examinamos a cachorra, vimos que era uma cachorra já adulta, por volta de 2 anos, uma cachorra castrada. E aí eu falei, nossa, essa cachorra, ela tinha dono,
Falei, provavelmente o dono morreu e a família não quis mais e pagaram alguém para deixar essa cachorra aqui, né? Falei, porque não faz sentido. A cachorra tá bem, é castrada, então, né, a dentição ótima. Falei, não faz sentido, não tem o menor sentido. E aí, tudo bem. Aí demos um trato na cachorra, tentando ver como era o comportamento dela, vendo como, né, ela interagia com os outros cães, tudo. E aí, bom, o que nós vamos fazer? Vamos ter que ficar com ela aqui no pet shop até arrumar um dono, ok. E aí, detalhe, a cachorra não ficava sozinha. Mais um indício de que ela tinha donos e que provavelmente o seu dono era uma pessoa de idade, né? Então ela não sabe ficar sozinha. E quem é a pessoa que tem tempo para ficar com o cachorro o dia inteiro? Uma pessoa de idade. E pela idade dela, né, se via que ela era um cachorro realmente que foi de companhia. E aí, tá bom. Aí levamos essa catidão, aí não dava para deixar no pet, levamos para casa, então ela dorme em casa e passa o dia no pet. E aí, né, tentando entender quem será essa cachorra. Quem será essa cachorra? Porque se eu recebi o recado, alguma coisa tem. E tentando descobrir, né, e pensando, e prestando atenção nos acontecimentos, nos sonhos que eu tinha, nas coisas que acontecia, e eu não conseguia. Não fechava, o quebra-cabeça não fechava. E aí teve um momento que eu falei, a espiritualidade, por favor, me mostra o que tem essa cachorra. Essa cachorra, ela tem a ver comigo, ela tem a ver com meu marido. O que é, né? Me mostra, pelo amor de Deus, me mostra, que eu preciso entender o que está acontecendo, porque eu sei que tem alguma coisa, porque senão eu não teria recebido o recado de que eu iria receber um cachorro. Então eu não posso simplesmente ignorar isso. E a gente tentando arrumar dono, né? Bom, aí eu tive uma visão. E aí eu tive uma visão, fui até o lugar, né, em sonho, estava ali naquele lugar e não, assim, aí nessa visão eu via uma pessoa chegando em mim, que era só que na minha cabeça, ali a visão, a pessoa que chegava em mim era uma ex-funcionária minha, que eu também dei um cachorro para ela. E aí ela chegava e me falava assim, olha, me ajuda, e trazia um poodle na mão, né, e falava assim, me ajuda. E eu não entendi nada. Eu falei, nossa, mas eu tô aqui nesse endereço, né, sabia onde eu tava, pelo endereço numa casa de uma pessoa que eu ajudava muito. E falei, nossa, mas fulano, sabe quando você fica tentando entender o sonho e nada de eu conseguir decifrar quem era aquela cachorra e tentando. E aí cada dia que passava ela é muito apegada, né, a nós, ao meu marido, e aí você vendo o comportamento dela, que é uma cachorra metódica, que gosta de rotina, aí vê o comportamento dela com as outras, aí o meu receio, porque são vários cães em casa, então são 7 cães já adulto, e essa cachorra que chegou é um cachorro forte, e eu com medo, né, falei, ai meu Deus, não confio muito, porque já é uma matilha, 7 cães, como é que você introduz um cão novo e a gente não conhece nada da história dessa cachorra, da convivência, né, sair briga, então todas aquelas coisas que você fica preocupada, mas os dias foram passando e cada vez mais você vendo o comportamento dela, ela se adaptando e muito apegada, assim, nossa, é um apego com a gente. Bom, sei que passaram-se os dias, eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Porque eu queria saber quem era a cachorra, mas, né, até então, mas eu tava tranquila. Eu falei, bom, e a gente tentando arrumar dono, mas os donos, tudo que arruma de dono, nada dava certo, e eu levando, né? Porque eu sabia que tinha alguma coisa a ver por causa do primeiro recado. Aí eu recebi uma mensagem que dizia assim, oi, eu sou fulana, filha da ciclana, e eu me interessei por essa cachorra que vocês estão doando, e avisa a Simone que eu sou a filha daquela senhora, da fulana, que ela deu a Jaqueline. Eu sou filha dela. Aí a hora que eu recebi essa mensagem, aí tudo se encaixa, porque na espiritualidade é assim, tá? A hora que você recebe a pecinha do quebra-cabeça que está faltando, automaticamente na sua mente, ó, já vem um filme assim que vai fechando tudo. Aí na hora que eu li aquela mensagem, já veio o filme todo na minha cabeça, aí eu já entendi o sonho da minha mãe, a visão que ela tinha daquele cachorrinho branco, que era a Jajá, quando eu era bichonzinha, né? Do meu sonho, que era o local que eu estava, era exatamente na frente do prédio onde a Jajá morava. Mas como eu tinha, né, eu nunca que imaginei que era essa cachorra, então eu não entendi o fato da pessoa chegar em mim com um cachorrinho branco, me ajuda.
porque a aparência do bichon e do poodle é a mesma, tá? Então, a aparência é a mesma. E o fato de ser uma pessoa que eu já tinha dado um cachorro, então era só eu fazer a ligação, o endereço que eu estava na frente, porque eu só reconheci a casa que eu estava, porque era uma casa que eu frequentava, de uma pessoa que tinha vários cães. Só que essa casa era na frente do prédio onde a Jajá morava. Então, a hora que eu liguei, eu falei, meu Deus, eu pedindo para entender quem era essa cachorra, agora que eu entendi, né, aquele sonho. Aí o primeiro sonho da minha mãe, eu falei, nossa, agora que eu estou entendendo exatamente tudo o que aconteceu. Mas se eu não recebesse, se a espiritualidade não escrevesse, não mandasse para mim um WhatsApp falando, eu nunca ia montar o quebra-cabeça. Eu nunca que ia acreditar, né? E aí, de feito, é lógico, né, que a ciclana, né, ela não tinha interesse nenhum pela cachorra, a espiritualidade só usou ela para eu entender quem a cachorra era, né? E aí eu falei, nossa, agora eu entendi quem é essa cachorra. E aí eu fiquei aliviada, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, abismada. Eu falei, meu Deus do céu, não tem jeito, né? Quando você tem uma missão, não adianta. Você, por mais que você queira ignorar, por mais que você não queira, acontece, né? Aí eu fiquei besta. E aí no meu entendimento, o que é? A Jajá, quando morreu, foi para perto da dona dela, elas conviveram o tempo que foi possível, que deve ter sido aproximadamente 4 anos, no outro plano. A Jajá tinha que retornar para cá, para continuar a sua evolução. Veio, estava tudo ok, mas provavelmente, né, deve ter acontecido exatamente o que eu imaginei no começo da história. Então ela veio para cá, foi tudo bem, mas aí o seu dono faleceu e aí ela ficou desamparada. E a dona dela lá de cima amparou ela, falou, não, você não vai ficar desamparada, porque eu vejo, né, eu te auxilio. Então ela fez ela chegar até nós, porque fomos nós que cuidamos dela da outra vez e encaminhamos ela para a pessoa certa. A pessoa certa lá do alto, ela encarnou, a pessoa certa está cuidando dela e falou, a hora que aconteceu um problema, falou, não, você não vai ficar desamparada. Eu encaminho vocês até eles e eles vão amparar vocês, porque a gente se conhece, né? Então, assim, é linda essa história, né? Para você ver como realmente a gente está cercado de ajuda, para você ver que nós estamos aqui a trabalho para ajudar uns aos outros, que os animais, assim como nós, estão aqui para evoluir. Eu fico até emocionada, porque eu fico, sabe, vendo quanto amor existe nisso, né? E como realmente a gente não se separa, como esses laços entre os animais e os humanos são fortes e que a gente não se separa. Então, nada é por acaso, não tem jeito, nada é por acaso. E todos os animais que estão com a gente na nossa vida, eles fazem parte do nosso sistema, então eles sempre voltam. É uma rede, né? Um emaranhado ali, é uma teia, onde todo mundo acaba se conhecendo, então a gente sempre vai ajudando um no outro. Então, assim, não despreze o que chega em você, tá? Se em algum momento uma pessoa, um animal, qualquer coisa chegar em você, não despreze, porque é a espiritualidade te usando para auxiliar. E assim, não é qualquer pessoa, não é qualquer animal, é alguém que já fez parte do seu sistema, é alguém que você conhece, que quando você estava em outro plano, vocês já tiveram contato, né? É isso. Então é isso, essa história, né, que eu conto para vocês. E estamos aí, né? E aí, o nome dela hoje é Puma. Tá lá, tá em casa, tá tudo bem, ela com as manias dela, todo mundo se dá bem, elas já se conhecem, né? Tem os cães que ela ainda não conhecia, que não era da época dela. Mas tá tudo certo, né? O importante é que no final tudo dá certo, tudo acaba sendo encaminhado para o bem. E o amor sempre vence, né? A gente tem que pensar nisso. Bom, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau!